Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Descansado no final de semana? Tá tudo tranquilinho? Então vamos começar as nossas atividades da semana. Lembrando sempre que quando sairmos de casa, usar a nossa máscara, deixar as nossas mãos bem higienizadas. Na semana passada, no fim da semana passada, na sexta-feira, demos início aos estudos da disciplina de ciências, o módulo 3, o capítulo 1. Então, vocês viram como são as plantas, né? Como que é o desenvolvimento da planta, a sua produção, a sua alimentação, né? Então, hoje, nós vamos para o capítulo 2. Então, eu quero que vocês peguem a apostila manual do aluno e vamos até a página 17 na disciplina de ciências. E o capítulo 2 começa assim: as plantas e os seres humanos, uso das plantas do cotidiano. Então, a gente vai falar das plantas que a gente vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, lá tem um pequeno texto na página 17, que a professora explica lá onde que eles estão, lá no jardim botânico, né? E eles estão fazendo o quê? Um piquenique, ali a imagem mostra, né? E temos a questão 1 e 2. Então, vocês leiam com bastante atenção, porque são perguntas bem facinhas. Na página seguinte, na página 18 e 19, tem uma perguntinha, mas tem um texto explicando dos alimentos, das plantas que a gente vê no nosso cotidiano. Então, lá na página 18, tem lá a mandioca. Vocês estão vendo ali o pé da mandioca. Com o pé da mandioca, a gente pode fazer bolo, bolinho, né? Podemos fazer farofa. Então, podemos fazer vários alimentos com a única planta, que é a mandioca, que é uma raiz, né? Temos também o capim dourado, que pode fazer bolsas, vários objetos de decoração. Temos a fibra de sisal, que é utilizada para tapetes, né? Fazer aqueles tapetes trançados. Então, tem algumas plantas, algumas árvores, né? Que a gente usa em nosso dia a dia, né? Igual lá os índios usam o bambu, a palha para construir suas moradias, né? O que mais que a gente tem no nosso cotidiano que a gente utiliza? Ó, o milho, quando a gente planta o milho, o que a gente faz com o milho? Podemos fazer bolos, pamonhas, né? Podemos debulhar ele e para cozinhar, para temperar algumas saladas, né? A maionese, a soja, né? Que na nossa região tem as plantações de soja que serve para fazer óleo, para comida, pode até fazer carne, sabiam? Que é uma proteína. Eles fazem uma proteína, quando ela se transforma, parece uma carne moída, que é como se fosse uma carne. Então, tem vários alimentos que a gente pode utilizar em nosso dia a dia. Então, o capítulo 2 está falando um pouquinho sobre isso. Então, vocês vão ler o texto da página 18, na página 19, que vai explicar bastante. E vocês vão observar que tem alimentos que a gente nem conhece, que a gente mal sabia que serve para isso. Na página 20, temos lá, ó. E por falar nisso, ó, plantas medicinais. Além de algumas plantas que servem para a nossa alimentação, tem algumas plantas que servem para a nossa saúde. Porque de onde será que vêm os remédios? Os remédios vêm de algumas ervas, de algumas plantas que melhoram a nossa saúde. Temos, por exemplo, lá a camomila, né? Que é o quê? Ela tranquiliza a gente, né? Deixa a gente mais calmo. O quebra-pedra, que é para infecções urinárias, né? Cólicas, né? E tem o boldo, que é para dor de barriga, dor no estômago, né? Então, essas plantinhas servem para a nossa saúde. O hortelã, o chazinho de hortelã, é bom para acalmar, para dor de cabeça, também é bom para dor de barriga, né? Tem vários chás, várias ervas que são boas para a nossa saúde. Então, lá na página 20, vocês vão saber um pouquinho mais. Pergunta para a mamãe, para a vovó, que elas sabem algumas ervas que são boas para a nossa saúde. Faça uma
pesquisa com a mamãe, com a vovó, para vocês saberem. Lá na página 20, bem no finalzinho da página 20, tem o mundo digital. Então ali vai explicar, né, um pouquinho o que a gente pode fazer no nosso computador, né? Então esse a gente não vai precisar fazer. Se vocês quiserem ler, pode ficar à vontade, pode ler, explorar esse texto. Já na página 20, 22, temos também lá continuidade, né, do mundo digital, tem integração com a história, vai falar de tradições, que tem a continuidade lá na página 23. Então, não tem necessidade de a gente fazer, de a gente explorar. Se vocês quiserem, podem ler, pode ter a curiosidade de observar, de aprender, tá bom? Então, a gente não vai aprofundar mais algumas coisas sobre isso. Então, eu quero que vocês vão lá na página 24. Lá na página 24, tem os cuidados com as plantas. Além delas serem boas para a nossa saúde, para a nossa alimentação, nós também temos que cuidar das plantas. Temos que regar, adubar, deixá-la no sol para ela fazer a sua produção, porque ela faz seu alimento, né? Então, temos que também cuidar das nossas plantinhas, as plantinhas que temos em nossa casa. Não podemos deixá-la sem água, ela necessita de água, de luz, temos que adubar ela. Se ela não está adaptando em algum lugar, temos que mudar ela de lugar para ela se adaptar. Então ali vai na página 24, vai falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter com as plantinhas que temos em casa. Por acaso, lá na casa de vocês tem plantinhas? Tem folhagens, né? Flores, alguma árvore? Então tem que cuidar muito bem das plantinhas, porque elas trazem o que para nós? Traz o oxigênio para a gente respirar. E elas também embelezam, né, a nossa casa, né, os nossos ambientes. Então na página 24, tá falando um pouquinho dos cuidados. Na página 25, a preservação da flora. Por que a gente tem que preservar a flora? A flora são as árvores, as plantas. Por quê? Porque elas são responsáveis pelo nosso oxigênio. Imagine se o nosso mundo não tivesse plantas nem árvores. Não existia ninguém, nem animais, nem pessoas, né? Nem aves, né? Então não teria nada. Então a gente ia ficar um mundo sem nada, sem verde, né? Que as plantas dão aquele verde, aquela vida em um ambiente. Então tá mostrando ali. E tem 3 imagens ali. Uma imagem que é o Pinheiro do Paraná, que é o símbolo do nosso estado. O Pinheiro do Paraná tem o fruto dele, que é o pinhão, que serve para a nossa alimentação, não é? E o pinheiro, ele é muito importante, porque ele é um símbolo do nosso estado. E tem várias plantinhas ali, como tem o jequitibá, tem a frioleta, né? Que são plantas que a gente tem que preservar em nosso ambiente, em nosso país. Na página 26, começa o exercitando. Então, lembrando que o exercitando é o quê? Pra gente lembrar do que a gente estudou nos capítulos anteriores. Então, ele começa na página 26, vai à página 27, 28 e 29. Então, quero que vocês leiam com bastante atenção cada questão. Se tiver dúvida, volta lá. Ah, professora, estou com dúvida nessa questão. Pergunta e volta lá no textinho, que tá a resposta lá no textinho e das nossas conversas que a gente tem, tá bom? Então, leia com bastante atenção. E tem algumas questões que foram abordadas na nossa avaliação. Então, é pra gente lembrar muito bem das atividades do exercitando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Qualquer dúvida, o professor está à disposição lá no grupo. E lembrando que na escola, o professor está dia de segunda e dia de sexta para qualquer dúvida. Se a mamãe e o papai quiser conversar com a professora, pode chamar a professora lá na escola e também no particular, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!